Descubra a história por trás de uma das obras mais impactantes da literatura brasileira, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Neste vídeo, vamos mergulhar na análise desta obra que revela a realidade cruel e desigual do Brasil nos anos 60. Prepare-se para uma jornada emocionante e reflexiva que vai fazer você questionar a sociedade em que vivemos. Assista agora e descubra o poder da literatura em transformar nossa visão do mundo. Então, a aula de hoje é uma análise da obra Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus. Uma das principais autoras negras publicadas no Brasil teve uma vida miserável. Favelada e catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Carolina foi publicada em mais de 40 países e traduzida para 14 línguas. Construiu seu próprio barraco, onde nasceram seus 3 filhos: João José, 1948, José Carlos, 1950 e Vera Eunice, em 1953, cada um de um relacionamento diferente. Carolina dizia que homem algum ia entender sua necessidade literária, pois estava sempre à volta com os livros, os lápis, os cadernos, onde registrava tudo o que lhe cercava. Quarto de Despejo foi lançado em 1960. Tornou-se um best-seller, ultrapassando a venda de 10 mil exemplares em uma semana, tendo 8 edições no ano de seu lançamento. Foi traduzido para 16 idiomas e publicado em 46 países. É importante meio de denúncia de um Brasil extremamente desigual, uma tentativa literária de escapar às condições de uma vida sem o mínimo necessário para a sobrevivência. Retrato lúcido de um país racista, esfomeado e sombrio, que não aparecia na grande mídia. E se você está gostando da aula até aqui, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, assim você ajuda ao canal a crescer. O intuito deste canal é democratizar e compartilhar o conhecimento. Também não se esqueça de acionar o sininho para receber a notificação dos vídeos que eu postar aqui. Quais são os temas do livro? O que o livro revela? As condições degradantes de quem vive nas sombras, num contexto de extrema pobreza na favela do Canindé. Então, vocês não podem esquecer que este livro é um diário. A Carolina ia colocando no diário tudo o que ela ia vendo sobre a favela, o que ela ia vivendo na favela e todo o sacrifício que ela teve para criar os filhos, pois ela era uma mãe solo, negra e favelada, onde humanos conviviam com ratos e abutres e o rio Tietê, muito próximo. Tantas vezes inundava os barracos com lixos e dejetos que a chuva trazia e que enchia o rio, e a chuva trazia todas essas porcarias para a favela. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, é um importante documento social e literário que desafia a relação entre a norma culta da língua portuguesa e a variação linguística. Norma culta vezes linguagem, de Carolina Maria de Jesus. Linguagem espontânea e oralizada. O diário foi escrito com marcas da oralidade, refletindo a forma como a autora falava e pensava, aproximando-se da realidade linguística da população marginalizada. O diário que a Carolina escreveu, ele traz todas essas questões da linguagem espontânea e oralizada, não tem uma proximidade com a norma culta. E essa questão não foi corrigida do texto. O texto está exatamente como a Carolina escreveu. E isso é incrível, porque ele traz essa proximidade da população marginalizada. O distanciamento da norma culta, foi o que eu acabei de falar. Carolina não segue rigidamente as regras gramaticais da norma padrão, mas sua escrita é extremamente expressiva e autêntica. Essa característica foi criticada por alguns na época, mas também elogiada por manter a voz original da autora. Efeito estilístico e impacto social. A escolha de não corrigir a escrita de Carolina na edição do livro ajudou a manter a potência do seu discurso.
Seu texto carrega emoção e urgência, dando visibilidade à realidade da favela na forma cruel e realista. Discussões sobre o preconceito linguístico. A obra levanta debates sobre como a sociedade julga a inteligência e o valor de uma pessoa com base no domínio da norma culta. Carolina foi subestimada por muitos por sua escrita simples, mas sua capacidade de observação e sensibilidade literária são inquestionáveis. Exemplos: eu vou trazer algumas partes do livro para que você consiga entender e visualizar como que era a escrita da Carolina. Aqui não foi corrigido também a questão da norma culta, está exatamente como ela escreveu no diário dela. Quando eu encontro algo no lixo que eu posso comer, eu como. Eu não tenho coragem de suicidar-me. Eu não posso morrer de fome. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. 17 de maio. Levantei nervosa, com vontade de morrer, já que os pobres estão mal colocados. Para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos, sem motivo. O encontro entre Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector. Então, existiu esse encontro dessas duas grandes escritoras, duas rainhas da literatura, duas musas da literatura brasileira. Mas vamos lembrar que Carolina Maria de Jesus, apesar de ter a sua obra publicada em muitos países, em muitas línguas e ter sido reconhecida como uma escritora verdadeiramente, ela acabou morrendo na miséria. Ela continuou na miséria, apesar de ter conhecido o sucesso em vida, de ter reconhecido a sua obra em vida. O encontro entre Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector é um dos momentos mais simbólicos da literatura brasileira, representando o diálogo entre duas escritoras de universos muito distintos, mas igualmente potentes. O encontro aconteceu em 1960, no Rio de Janeiro, quando Carolina estava promovendo seu livro Quarto de Despejo, que havia se tornado um sucesso editorial. Clarice, já consagrada na literatura, entrevistou Carolina para o jornal Correio da Manhã. A conversa entre as duas revelou suas diferenças sociais e estilísticas, mas também admiração mútua. Carolina, mulher negra, pobre e moradora da favela do Canindé, escrevia de forma direta e impactante sobre a dura realidade da marginalização. Já Clarice, ucraniana, naturalizada brasileira e pertencente ao meio intelectualizado, explorava a interioridade e os dilemas existenciais com uma escrita sofisticada e introspectiva. Na entrevista, Carolina demonstrou seu orgulho pela própria escrita e sua visão de mundo, enquanto Clarice, em seu estilo característico, tentou compreender a força daquela mulher que transformava a dor em literatura. A conversa não foi completamente fluida. Carolina sentiu-se um tanto desconfortável, talvez pelo ambiente ou pelo tom das perguntas. Mas o encontro permanece marcante, simbolizando a pluralidade da literatura brasileira e a força das vozes femininas na escrita. Essa reunião entre as duas escritoras nos faz refletir sobre os diferentes caminhos da literatura e como ambas, de formas tão diversas, deram voz ao que muitas vezes não era dito. Quarto de despejo. Rompe com a ideia de que apenas a norma culta tem valor na literatura. A obra mostra que a língua é viva e que sua riqueza está na diversidade de vozes. O texto de Carolina Maria de Jesus é um testemunho poderoso de resistência e denúncia social, e sua escrita, mesmo fora das convenções acadêmicas, tem um impacto imenso na literatura brasileira.
Aqui nos despedimos. Se você gostou do canal e gostou da análise feita, não se esqueça de ativar as notificações, de se inscrever, de compartilhar. Este canal foi feito para democratizar e compartilhar o conhecimento. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras. Obrigada por assistir até aqui e tchau!